Saudações, alunos! Sejam bem-vindos à segunda aula de orientação para pesquisa e prática profissional. Essa é a disciplina que você vai aprender tudo sobre formatação, projeto, pesquisa, relatório de estágio. Bom dia! Olá, professor Cássio, tudo bem? Tudo bem, professora Anabela. Olá, alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam empolgados para a aula de hoje, né? Nós temos uma aula muito importante para a formação de vocês, né? Onde, como a professora Anabela já falou, vamos estudar a estruturação de projetos, de relatórios, de artigos científicos, algo que é extremamente importante, não só para a formação técnica de vocês, mas nós vamos trazer alguns elementos que serão importantes para o futuro profissional e para o futuro acadêmico de vocês também. É uma grande alegria estar com o professor Cássio, fazer essa parceria. Obrigada, professor Cássio. Eu que agradeço. Obrigada a vocês, alunos, né, que sem os quais é o motivo de prestígio para a nossa instituição. E obrigada aos coordenadores de polo, aos tutores. São vocês que fazem a educação possível. A nossa equipe de estúdio, né, parabéns a todos por sempre estar fazendo esse trabalho coletivo, esse trabalho colaborativo. Então, vamos à aula sem mais delongas, porque nós temos muito que aprender. O conteúdo da nossa aula é, professor Cássio? Estrutura das publicações científicas e projetos, apresentação oral e escrita de projetos, relatórios, banners e outros textos técnicos, a prática profissional. Muito bem, lembrando um detalhe importante, né? Algumas mensagens nós recebemos aí no AVA, e estávamos com algumas dúvidas, os alunos estavam com algumas dúvidas a respeito da primeira atividade, que é a formatação técnica. Foi atualizado o AVA e o texto lá já está em formato Word, que é para que seja possível vocês baixarem o arquivo e fazer a formatação. Então, estava em PDF, né? Houve aí um contratempo no formato do arquivo, mas agora o arquivo já está em Word, vocês já podem baixar o arquivo e fazer a edição e a formatação de acordo com as normas da ABNT que nós vimos na primeira aula. Lembrando também que as citações vão estar destacadas em negrito para facilitar a localização delas e vocês separarem elas para fazer a formatação conforme citação. E o professor Cássio tem uma dica quando acontecer alguma coisa desse tipo, não é, professor Cássio? Claro, professora. Então, caso isso venha acontecer novamente, ou caso vocês encontrem um documento em PDF que vocês queiram converter esse documento para Word, existe um programa chamado Small PDF. Vocês vão entrar lá no Google e vocês vão digitar Small PDF e aí vocês vão ter essa opção de converter esse documento de PDF para Word ou de Word para PDF. Então, é um programa bem interessante, uma dica, né, nossa, para que vocês possam utilizar esse programa, né, para quem sabe futuramente vocês possam fazer os trabalhos, as atividades acadêmicas, as atividades escolares. E os nossos objetivos da aula são Desculpa. Estamos com muita vontade, né, professor Cássio? Reconhecer as partes que compõem os projetos, segundo normativas oficiais, desenvolver planos, projetos de pesquisa, relatórios e banners, desenvolver planos de atividades e relatórios de prática. Agora sim, professora. Muito bem, são muitos objetivos e nós vamos ver principalmente essa parte agora. Nós vimos como estruturar um trabalho acadêmico, né, e um texto profissional, um texto técnico. Então, nós vimos essas normas e essas normas também são aplicadas aonde? Nos projetos de pesquisa, nos relatórios de estágio, numa apresentação oral, como um banner, que costuma usar muito hoje na academia, né, nas instituições de ensino, para apresentar um trabalho. Vamos lá. Professor Cássio, você sabe exatamente o que é um projeto? Professora Anabela, existem vários tipos de projetos, né? No nosso caso, para a nossa aula de hoje, o que é mais importante os alunos saberem é que o projeto de pesquisa é uma projeção do que eu faço, né? Uma projeção que eu faço sobre um tema que eu quero estudar. Eu, por exemplo, estudo comunidades quilombolas. Há 3 anos atrás, quando eu não estudava esse tema, eu já imaginava, né, esse tema, já achava esse tema interessante. Então, eu já estava fazendo uma projeção daquilo que eu queria estudar no futuro. E o projeto de pesquisa, ele vai organizar as minhas ideias para que eu possa formular as hipóteses, os objetivos, a metodologia, para que eu possa direcionar a minha pesquisa de campo, que futuramente vai resultar num trabalho científico. Isso mesmo. Vamos ver uma externa sobre o que é um projeto? Oi, tudo bem? Quando falamos em projeto,
nos vem à mente aquela ideia de organização. Saber traçar os nossos objetivos e explorar nossas ideias. Olha só. Mas o que será que as pessoas responderiam se perguntássemos o que é projeto? Vamos conferir agora? Olha, no meu entender, meu cotidiano, projeto é a realização de uma necessidade para qualquer área. Para a pessoa é uma necessidade. Se a pessoa tem uma necessidade, uma área rural, de um crédito para fazer uma benfeitoria, ele vai ter que montar um projeto dentro da área da propriedade dele para poder ter aquela benfeitoria realizada. Eu penso que assim, em qualquer setor, qualquer área, monta-se um projeto, mesmo que seja físico, jurídico ou não. É você ter um planejamento, um objetivo e calcular os passos desse objetivo, até você a conclusão dele. Com o projeto, primeiro surgiu uma ideia, né? Aí a partir disso a pessoa vai concretizá-lo. Aí ela coloca em métodos e etapas, né? Até atingir o grande objetivo que é concretizá-lo na prática. Eu entendo que seja tipo assim uma meta que a pessoa traça, né? Aí a pessoa cria diversas formas de chegar num objetivo. É isso que eu entendo como projeto, né? Uma meta a ser alcançada, um objetivo. Eu acho que projeto é tudo que a gente planeja para o futuro, assim, tanto para o futuro quanto para o presente, né? Tudo que a gente planeja é um projeto de estudo, de trabalho, de vida mesmo. Acho que projeto, no meu ponto de vista, é isso. Viram como um projeto é super importante? Tchau e até a próxima. Projeto é super importante. E dentro de uma instituição de ensino, o projeto tem basicamente a característica de um projeto de pesquisa ou um projeto de extensão. Os projetos de pesquisa são para a gente investigar, né, para a gente saber o que é, como o professor Cássio comentou, né, ele queria conhecer as comunidades quilombolas. Então ele elaborou um projeto de pesquisa para pesquisar como essas comunidades vivem, como elas se organizam. E um projeto de extensão, geralmente a gente elabora um projeto com um curso, uma proposta para a gente fazer um trabalho junto à comunidade, junto ao nosso entorno. Então, dentro da instituição, geralmente tem esses dois projetos, o de pesquisa e o de extensão. Você pode participar dos dois dentro do IFRO. Então, sinta-se sempre convidada a participar dessas propostas. Vamos ver um pouquinho como que é a estrutura de um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa, ele tem, segundo a ABNT, a 15.287, ele tem essa estrutura básica. Tem os elementos pré-textuais, que são aqueles elementos iniciais, como capa, a folha de rosto, que é onde eu digo quem está elaborando e qual o propósito. Se tiver figuras, quadros, imagens, vai ter uma página de lista desses elementos. E eu tenho os elementos textuais, que são considerados obrigatórios, que é o sumário, a introdução, o referencial teórico, a metodologia, os recursos, o cronograma e as referências. Esses são páginas obrigatórias e são páginas contadas e numeradas, porque de acordo com as normas, a capa e a folha de rosto, por exemplo, não são páginas numeradas. O glossário, o apêndice, o anexo e o índice são elementos opcionais e são considerados pós-textuais, ou seja, depois do corpo do texto. Essa é basicamente a estrutura dos projetos. E nós temos também, como se organiza o projeto. O projeto ele tem um tema, que a gente tem que definir esse tema, quanto mais específico ele for, melhor. Por exemplo, como desenvolver um aplicativo de games em Python para Android. Não sei se é possível, mas é o nosso tema. E eu tenho um problema. O problema vai ser sempre o norte da minha pesquisa, porque ele é em forma de pergunta. É algo que eu não sei e que eu quero descobrir. No caso do professor Cássio, ele não sabia como que era uma comunidade quilombola. Ele queria saber, como se constitui uma comunidade quilombola. Mas caso, como ou que aplicativo
eu posso utilizar para desenvolver um sistema de game para Android? Ou é possível desenvolver um sistema de game em Python para Android? Então, sempre é uma pergunta. É essa pergunta que vai guiar a minha pesquisa, porque eu vou tentar achar a resposta para ela. Tinha uma propaganda há um tempo muito interessante, que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, porque é com elas que eu vou procurar. Se eu já tiver a resposta, não tem por que eu procurar. Na sequência, nós temos as hipóteses. As hipóteses são basicamente as respostas ao meu problema. Eu acho que essas são as respostas. Então, eu vou investigar de fato se são essas as respostas. Vou ter a construção da justificativa, que é o meu porquê. Por que eu quero fazer esse projeto? Depois eu vou traçar os meus objetivos, como vocês viram na nossa externa. Né? O que eu quero com esse projeto? Em seguida virá a metodologia, que é como que eu vou fazer essa pesquisa. Que instrumentos que eu vou utilizar? Eu vou usar um questionário, eu vou usar um formulário, eu vou usar uma linguagem Python, HTML, Java, CSS. Que recursos que eu vou precisar? Eu vou precisar de papel, eu vou precisar de caneta, eu vou precisar de um aplicativo. Quais recursos que eu vou precisar? Em quanto tempo eu vou conseguir fazer essa pesquisa? Eu tenho que definir isso para eu não correr o risco de perder prazo. Se eu vou gastar 1 mês, 2 semanas, quanto tempo que eu vou gastar? A minha fundamentação teórica é essencial. E o que é isso? É todas aquelas fontes que já trataram do assunto. Quem já escreveu a respeito, qual site que tem essa informação. Então, eu vou fazer isso como base. Vai ser o meu suporte. Fundamentação teórica é a minha base. É a base da onde eu vou começar. O que já tem escrito sobre isso? O que eu já conheço sobre isso? E, por fim, mas não menos importante, são as referências. Então, tudo que eu usar no meu projeto, seja um site, seja um artigo, seja uma página, eu tenho que fazer lá na minha lista de referências, como nós vimos na nossa aula anterior. Todas as minhas fontes devem ser citadas. Essa é a estrutura base de um projeto de pesquisa. Então, para a gente entender assim, melhor, ficar guardado na nossa mente como é que ele acontece, vamos ver qual que é a estrutura, qual é a simulação de estrutura de projeto de pesquisa. Na elaboração de um projeto de pesquisa, é necessário saber quais elementos estruturais devem ser inclusos para atingir o objetivo do trabalho. Vejamos como fazer. Tema. A escolha do tema está vinculada ao gosto pelo assunto a ser pesquisado. Delimitação do tema. Delimitar é indicar qual será a abrangência do estudo a ser realizado. Problema. O problema costuma ser apresentado em forma de uma frase interrogativa, que vai expressar a dúvida que queremos esclarecer. Hipóteses. É a possível resposta ao problema estabelecido a qual desejamos chegar. Objetivo geral. É o fim que se pretende alcançar. Objetivo específico. São instrumentais para o objetivo geral e dão uma visão embasadora para o próprio tema. Justificativa. É preciso que se coloquem as razões que levaram à escolha do tema e que sustentam a realização do trabalho. Fundamentação teórica. Apresentação adequada dos principais conceitos teóricos necessários à compreensão do tema. Metodologia. É como fazer. É a forma de pesquisa bibliográfica, exploratória e estudo de caso. Cronograma. É a previsão do tempo necessário para passar de uma fase para outra na pesquisa. Referência. É a relação de todos os referenciais utilizados que norteiam a pesquisa através de fontes como livros, sites, revistas e outros, que devem ter nome e sobrenome do autor, cidade, editora e ano. Para ter sucesso no projeto de pesquisa, é preciso se ater a cada detalhe da estrutura.
e assim ter um bom desempenho no final da elaboração do trabalho. Então, alunos, só reforçando o que a professora Anabela já falou, muito bem, com muita propriedade, os elementos textuais de um projeto, de um trabalho científico, eles são compostos primeiramente pelo tema, que é o assunto a ser pesquisado. Eu preciso ter alguma afinidade com esse tema, né? Eu me formei em Ciências Sociais, né? Comecei a estudar comunidades negras rurais no curso de Ciências Sociais. Gostei do tema, gostei da área, e aí resolvi, dentro do curso, estudar comunidades negras rurais, ou comunidades quilombolas, que são aquelas comunidades cujos seus ancestrais eram escravos, pessoas que foram escravizadas durante o período colonial e imperial. Então, eu defini o meu tema já no curso de Ciências Sociais. Depois eu só fui aperfeiçoando, estudando cada vez mais essa temática. E aí eu defini um problema, uma pesquisa. O meu problema de pesquisa consiste em uma pergunta. Um exemplo, a comunidade quilombola de Santa Fé tem a sua origem nas comunidades negras de Vila Bela de Santíssima Trindade. Eu estou fazendo uma pergunta, será que essa comunidade de Santa Fé realmente teve a sua origem nesse processo de migração de Vila Bela, no Mato Grosso, para o Vale do Guaporé? Essa é uma das perguntas que eu estou respondendo, tentando responder dentro da minha pesquisa. A hipótese é uma possível resposta. Com a minha pesquisa, eu posso negar ou eu posso confirmar essa hipótese. E o meu objetivo é o resultado a ser alcançado. Um dos meus objetivos da pesquisa, lembrando que os objetivos sempre devem estar no infinitivo, seria reconstruir a história da comunidade quilombola de Santa Fé do Guaporé através da oralidade, através da memória coletiva do grupo. Esse é um dos meus objetivos dentro da pesquisa que eu estou fazendo na minha pesquisa de mestrado. Então é sempre bom nós estarmos atentos e vocês estarem atentos, porque é evidente que o nosso sonho é que vocês concluam um curso técnico, que vocês entrem na universidade e a partir daí vocês se tornarão também alunos e pesquisadores. Quando vocês entrarem na universidade, vocês já vão conhecer os elementos que fazem parte de um projeto de pesquisa, de um relatório e de um artigo, professora Anabela. Excelente. É justamente isso. O tema você tem que ter afinidade. Então, por exemplo, pode ser, como nós comentamos, uma linguagem em linguagem Python, em linguagem HTML, em linguagem Java. Uns preferem Java, outros preferem HTML, outros preferem CSS. Então, o tema tem que ter afinidade com o seu interesse. Você tem que estar interessado em pesquisar aquele assunto. E isso é um dos elementos principais. Porque se você não tem muita afinidade com o assunto, vai ficar difícil de você fazer o projeto. E além desses elementos, nós temos também a justificativa, como vimos, reforçando, que você vai traçar o porquê desse trabalho, qual que é o valor, qual o alcance desse trabalho, se é viável essa pesquisa, se é bom desenvolver. Poxa, se eu desenvolver, por exemplo, um site em Python acessível para a compra de sapatos, por qualquer pessoa em qualquer lugar, será que é viável desenvolver esse tipo de site? A minha fundamentação teórica é a apresentação dos meus principais conceitos teóricos, segundo o Prodanov. Vejam que aqui eu tenho uma citação direta curta. Olha, são aspas, nome do autor, vírgula, ano e fecha parênteses. E eu tenho a metodologia, que é o tipo de pensamento a ser utilizado. Indutivo ou dedutivo, a diferença entre um e outro eu já vou explanar. A forma da pesquisa, se vai ser uma pesquisa bibliográfica, se vai ser uma pesquisa exploratória, se vai ser um estudo de caso. Ou seja, nós temos o tipo de pensamento, indutivo ou dedutivo. Dedutivo é quando eu parto do particular para o geral. Eu vou utilizar uma ideia geral e vou aplicar no particular. Por exemplo, linguagem Python para desenvolver sites. Será que eu consigo desenvolver sites em linguagem Python para desenvolver um site de venda de sapato? Em Porto Velho, em Guajará, em Santa Fé? Então, você vai usar uma generalidade para uma especificidade. E o indutivo é o contrário. Eu parto de uma situação particular, de uma situação, por exemplo, em uma determinada localidade, e vou tentar ver se ela é válida para todo
por exemplo, para todo o estado, para todo o país. Então, eu parto do particular para o geral. O tipo de pesquisa bibliográfica é quando eu faço apenas uma revisão dos materiais escritos ou disponíveis na internet a respeito daquele assunto. Uma pesquisa de campo, eu vou ao local para investigar. Por exemplo, o professor Cássio vai até a comunidade quilombola verificar como que essas comunidades, né, se constituem, qual foi, conversar com as pessoas dessa comunidade. E um estudo de caso, que é basicamente o que o professor Cássio também desenvolve, vai estudar determinado elemento. Então, ele está estudando comunidades quilombolas, específicas de Santa Fé, não é, professor Cássio? Então, isso é uma especificidade, é um estudo de caso, ele só está estudando aquela comunidade, não está estudando outra. Então, são basicamente esses os tipos de pesquisa. E para desenvolver essa pesquisa, nós temos que usar alguns instrumentos. Quais são os instrumentos que nós utilizamos, professor Cássio? Nós temos vários instrumentos, né, professora Anabela? Entre os mais importantes estão o questionário, a entrevista, o relato, né, ou relatório e os formulários. Nós temos uma diferença básica entre eles. Todos eles são instrumentos de pesquisa. Todos eles utilizam formas de se obter a informação. Ele é um instrumento de coleta de dados, de onde que eu vou obter a minha informação. Então, o questionário, ele é composto por perguntas abertas ou fechadas. Abertas é quando eu deixo um espaço para a pessoa dizer o que ela acha a respeito daquele assunto. E fechada é geralmente quando tem de marca X ou tem opções para eu escolher. Então, o questionário tem essa estrutura. A entrevista também tem perguntas abertas e fechadas e é feita junto com outra pessoa. Então, eu vou entrevistar alguém, vou entrevistar o professor Cássio, eu vou conversar com o professor Cássio. Perguntar para ele como que como que ele faz a pesquisa, onde que ele vai. Então, a gente vai conversar, mas isso vai estar registrado. O relato ou relatório, eu vou a campo, faço uma observação e depois eu traço isso por escrito. Então, eu observo e depois eu registro. E o formulário, ele é bem parecido com o questionário, mas ele tem uma diferença. Geralmente, o questionário, você pode enviar por e-mail, por exemplo. Você pode usar uma ferramenta como o Google Docs para enviar o formulário e ser preenchido à distância. O questionário. No formulário, você tem que estar presente. Você faz a pergunta com a pessoa e responde automaticamente. Então, essa é a diferença, são os principais instrumentos utilizados. Vamos verificar, então, como que se aplica um questionário. Olá pessoal, tudo bem? Sou aluno de cooperativismo do IFRO e preciso realizar uma pesquisa relacionada ao meu curso. Para isso, eu decidi aplicar um questionário com servidores aqui do IFRO e com pessoas na rua. O questionário é bastante simples, é composto de 3 perguntas de respostas objetivas. As perguntas são as seguintes. Primeira, se você fosse abrir uma cooperativa, qual dos ramos de cooperativas seria a sua opção? Consumo, financeira ou agropecuária? Segunda pergunta, você teria um valor para cooperar dentro desse ramo que você escolheu? Sim ou não? E a terceira pergunta, quem você convidaria para atuar nesse novo negócio? Um amigo? Um familiar? Ou um profissional já experiente na área? Vamos lá? Se você fosse abrir uma cooperativa, qual dos ramos de cooperativa seria a sua opção? De consumo, financeira ou agropecuária? Seria de consumo. Você teria um valor para cooperar dentro desse ramo que você escolheu? Sim ou não? Não. Quem você convidaria para atuar nesse novo negócio? Um amigo, um familiar ou um profissional já experiente na área? Com certeza um profissional já experiente na área. Bom pessoal, vocês viram que eu consegui concluir a aplicação do questionário. Agora eu preciso organizar os dados recolhidos em uma tabela, montar um gráfico e me preparar para o evento científico. Até lá! Muito bem, vocês viram que um formulário é fácil de aplicar, né? Não precisa, você só tem que elaborar as perguntas. A atividade dessa semana vai ser justamente vocês aplicarem um questionário, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o estágio.
vão pesquisar a respeito do estágio e, diante dessa pesquisa, vocês vão transformá-la em uma apresentação em forma de banner, que a gente também vai ver como é que faz. Então, para a gente aplicar um questionário, a gente tem que ter um projeto de pesquisa. Então, vamos visualizar como que é esse projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele tem, como nós vimos, a capa, sempre vai ter a instituição de ensino, o título do trabalho, o local. Essas normas estão contidas na NBR 15287, a gente não precisa decorar, porque o que a gente precisa saber é que existe essa norma que a gente tem que pesquisar sempre que a gente for construir um trabalho. Folha de rosto, essa é a estrutura básica, então tem nome dos autores, título do trabalho, também o local. Em seguida, nós temos as listas de ilustrações e tabelas, que caso a gente tenha alguma figura no texto, a gente tem que fazer essa lista, ou de símbolos e siglas, se a gente for usar alguma sigla no nosso trabalho. Além disso, vem o sumário, que é a lista sequencial dos itens que tem dentro do meu projeto. Lembra? Tema, delimitação do tema, hipótese, problematização. Tudo isso seguindo a norma 6027. É sempre importante saber que existem essas normas. Temos os recursos, como nós vimos, eu vou descrever, geralmente em forma de quadro, em forma de tabela, no qual eu descrevo o tipo de material que eu vou usar. Se eu vou precisar por unidade, a construção do quadro dos recursos depende do tipo de projeto que eu estou fazendo. Vai variar bastante, mas é sempre em forma de tabela. Além disso, eu tenho o cronograma de execução, que eu vou informar quando que eu vou realizar o meu trabalho, como que eu vou desmembrar as ações ao longo do tempo. Por fim, mas não menos importante, os elementos pós-textuais. Um dos mais significativos são as referências, que é aquela lista de fontes que eu pesquisei e que eu utilizei. Então, aqui, por exemplo, foi utilizado o livro do Barros, o livro do Pedro Demo, um site da internet, como que a gente disponibilizou, onde a gente achou esse arquivo. Então, essa lista chama-se referências, que é o conjunto padronizado dos elementos descritivos que eu utilizei para fundamentar o meu trabalho. Por fim, mas não menos importante, tem os apêndices e os anexos. Os apêndices são partes do projeto que não couberam na sequência, que foram produzidos pelo autor, e os anexos, a diferença é que não foram produzidos pelo autor. Então, vamos supor, se você vai fazer um relatório de estágio, o termo, ou no caso, uma orientação de TCC, o termo de aceite é um anexo, porque não foi produzido por você, foi feito pela instituição. Esses são os elementos básicos de um projeto de pesquisa. Nós temos também que depois desse projeto de pesquisa, a gente vai elaborar o projeto de pesquisa, a gente vai aplicar o questionário, construir o texto. Depois que o texto está bonitinho, nós temos que apresentar ele de alguma forma. Quais são as formas básicas que nós temos de apresentação, professor Cássio? Então, alunos, nós temos duas formas principais de apresentação, que são a monografia. A monografia, ela é um trabalho onde ela consiste num trabalho mais aprofundado sobre um tema. Na monografia, a gente vai fazer uma pesquisa de campo, e dentro dessa pesquisa de campo, eu vou trabalhar com um tema específico. Por exemplo, quando eu estava no curso de Ciências Sociais, eu trabalhei com políticas públicas de enfrentamento à violência sexual para crianças e adolescentes. Políticas que objetivassem enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes no município de Porto Velho. Eu fiz uma pesquisa mais aprofundada, que foi resultado de 4 anos de estudos e de pesquisas dentro do curso de Ciências Sociais. O artigo científico, ele já é o resultado de um trabalho onde há uma análise e uma demonstração de forma breve, especializada. Por exemplo, as universidades hoje, muitas universidades pedem para que os alunos que fazem cursos de mestrado e de doutorado, para que eles possam traduzir esse trabalho, ou converter esse trabalho num artigo científico.
Vamos imaginar uma tese de doutorado de 800 páginas. Né? Nem todo mundo vai ter acesso a essa tese. Nem todos conseguirão ler, professora Anabela. Então as universidades exigem que esses alunos que fizeram essas dissertações ou teses transformem esse trabalho no artigo, para ficar mais fácil a leitura, para que as pessoas tenham acesso aos resultados da pesquisa de uma forma mais sintética, de uma forma mais rápida, especializada. Então, por isso que os artigos eles são muito procurados pelos alunos, né, pelos acadêmicos, por alunos de ensino médio, porque você consegue ler um artigo num dia. Você já não consegue ler uma tese em um dia, né, professora, de 800 páginas. Vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar, pelo menos, se você fazer uma leitura super dinâmica, pelo menos uns 4 dias. Nós temos também mais 2 formas de apresentar os resultados de um trabalho acadêmico, de um trabalho científico, que são o relatório e o banner. No relatório, você tem também a exposição de resultados alcançados. A diferença é que, geralmente, no relatório, você faz um texto mais descritivo, de uma experiência vivenciada. É bastante utilizado, por exemplo, em estágios, que é uma das atividades que vocês vão ter que cumprir ao longo do curso de vocês. Então, os relatórios são descritivos, também apresentam os resultados, mas de forma mais descritiva. Por exemplo, na data de X foi realizada uma visita no quilombo, ou na data de X foi testado o aplicativo Y para verificar se é possível desenvolver um game para Android, por exemplo. E também nós temos o banner. O banner, ele é uma apresentação mais simples, mais resumida. De todas essas formas que nós falamos, ele é a mais sintética. Ele é uma apresentação bastante resumida. E a diferença básica para os outros é que ele é apresentado na forma de cartaz. Essa forma de cartaz é justamente para facilitar a visualização e a divulgação desse material. Quando nós trabalhamos com o artigo científico, ele tem uma estrutura básica. Ele, como o professor Cássio disse, né, é a exposição de resultados, mas geralmente ele vai ter essa apresentação que nós estamos visualizando. Cada um tem uma estrutura. De acordo com a ABNT 6022, ele tem o título, ele tem obrigatoriamente os autores e ele tem um resumo, que é, geralmente até 200 palavras, é um histórico simples de tudo que foi desenvolvido na pesquisa. Em seguida, nós temos as palavras-chave a serem identificadas no texto. Por que palavras-chave? Porque essas palavras ajudam você a localizar o assunto do artigo. No relatório, nós temos a orientação da ANBR 10719 e ele vai descrever formalmente o progresso e o resultado de uma pesquisa, de uma visita técnica ou de práticas de estágio desenvolvidas ao longo da vida profissional. Ele é mais sintético e descritivo e ele pode ser administrativo, de estágio, de visita ou técnico. Vocês vão utilizar um relatório de estágio no curso de vocês, porque vocês vão realizar o estágio e depois vocês vão ter que descrever formalmente o progresso desse estágio e o resultado que vocês alcançaram com esse estágio. Se foi uma atividade que trouxe bons resultados, se teve empecilhos, como é que foi essa vivência do estágio. Para a gente ver como que funciona esse relatório, vamos conhecer a estrutura básica de um relatório. Já parou para pensar como se faz um relatório? Pois é, hoje vamos aprender como é a estrutura de um relatório. Primeiro vem a capa. É o que contém o título do relatório, nome do autor, da instituição ou empresa que executou o projeto, local onde foi escrito e a data. A folha de rosto inclui dados bibliográficos essenciais do relatório. O sumário é onde se coloca o índice dos tópicos tratados, com a indicação das páginas. A introdução demonstra a ideia central do trabalho, apresentando as seguintes informações em forma de texto: o tema, período e local, objetivo e relevância da visita.
O objetivo geral é o fim que se pretende alcançar. Sempre se utiliza o verbo no infinitivo. Já os objetivos específicos dão uma visão embaçadora para o próprio tema. O referencial teórico é quando o texto traz alguma informação ou ideias que pertencem a outro autor. No campo do histórico e da caracterização da empresa, é onde, resumidamente, se escreve sobre a empresa. Precisamos informar as atividades que fizemos durante o estágio, em qual setor e empresa. Já nas considerações finais, deve ser feita uma análise pelo estagiário a respeito de toda a sua participação na empresa. No campo das referências, relacione todos os referenciais utilizados que nortearam a sua pesquisa através de fontes, livros, sites, revistas e outros. Voltando então, vocês viram a estrutura básica de um relatório. O relatório vai ser utilizado no estágio. Então, vamos conhecer porque é um elemento muito importante para vocês. E caso vocês tenham dúvidas, sempre perguntem para o tutor, para nós, professores, né? Não deixem as dúvidas pararem. O relatório é significativo porque vocês vão desenvolver o estágio e a forma de apresentar esse trabalho vai ser em forma de relatório. Então, o relatório tem, né, a norma que rege atualmente é a Resolução 79 do CONSUP, Conselho Superior do Instituto, e ele tem essa estrutura. Tem que ter uma capa. Vocês têm disponível no ambiente o modelo, eu só vou fazer uma passagem aqui. Tem que ter a folha de rosto com indicação de quem é um relatório de estágio, quem é que está entregando o relatório e quem que é o orientador do estágio de vocês. Na sequência, nós temos... Então, alunos, nós temos uma estrutura, né, uma sequência dentro do relatório que vocês devem se preocupar quando vocês forem fazer o estágio, de que forma que vocês vão escrever esse relatório. Então, segundo a NBR 10.719, eu devo primeiro apresentar uma ideia dentro do relatório. Em seguida, realizar o planejamento das atividades que eu vou executar. Depois eu posso falar sobre a proposição, aquilo que eu me propus a fazer numa empresa, numa instituição pública, numa organização não governamental, dependendo do lugar que você for estagiar. Eu posso falar também sobre o histórico dessa instituição, no caso, a instituição que vocês vão estagiar. Em seguida, eu vou abordar, dentro do corpo do texto, do relatório, os problemas que surgiram, né, quais foram as soluções que foram encontradas por mim, de que forma que eu resolvi esses problemas, as situações que existiram durante o período em que eu estava estagiando, que vocês estavam estagiando, perdão. A exposição dos fatos, né, daqueles elementos, daqueles acontecimentos durante o período do estágio. Descrição cronológica dos fatos ou dados. É extremamente importante vocês não esquecer que o relatório é um documento descritivo, onde vocês vão descrever aquilo que aconteceu durante o estágio. Em seguida, eu vou fazer um confronto do planejado e do desempenho alcançado, com os padrões estabelecidos e sugestões. É claro, nós sabemos, nem tudo aquilo que a gente planeja, a gente consegue executar. Pode acontecer de você ter planejado algo e de você não ter conseguido executar aquilo que você planejou, mas é importante que você deixe isso muito claro dentro do relatório. E no final, a argumentação, a conclusão, né, da experiência que você teve no período do estágio. Esses são os elementos base, né, de um relatório de estágio. O relatório de estágio ele vai ter também, com mais propriedade, esses elementos. Nós vamos construir a demonstração da ideia central do trabalho, vou apresentar o tema, o período, a relevância, né? Essa é a parte da introdução, como o professor Cássio disse. Eu também tenho que apresentar quais eram os meus objetivos ao fazer o estágio, né? Quais eram as competências e habilidades que eu iria desenvolver. E no final, o referencial teórico, né, com os principais conceitos que foram construídos por mim ao longo do estágio. Além disso, eu devo fazer o histórico e a caracterização da empresa ou da instituição onde eu estagiei. Que empresa é essa? Qual que foi a sua criação? Qual que é o porte dessa empresa? Qual a localização? Também, e uma das partes mais importantes, são as atividades desenvolvidas, em que eu vou descrever como que foi o trabalho realizado nessa instituição, né? Quais foram as atividades que foram desenvolvidas por mim enquanto estagiando nessa
nessa instituição. E, por fim, como o professor Cássio já destacou, mas só relembrando, porque esse instrumento é muito importante na sua vida acadêmica, eu vou fazer uma análise a respeito dessa visita, desse estágio. Vou considerar e vou fazer comentários dos conhecimentos que eu adquiri e de como foi a aplicação prática dos conhecimentos da instituição, da onde eu estudo, com os conteúdos que eu estou, com a prática que eu vivenciei lá naquela instituição. Esses são os elementos do relatório. E também a gente pode fazer uma exposição em banner. O banner é uma exposição bem sintética, né? Ele é uma publicação científica, é uma forma da gente publicar o nosso conteúdo, e ele tem essa estrutura. Percebam que todos os documentos científicos têm basicamente a mesma estrutura, só que um vai ser um pouco mais longo, mais denso, e outro mais simples. Então, a monografia é mais densa, o banner é mais sintético, mas ele também vai ter introdução, vai ter objetivo, fundamentação, metodologia, resultados e considerações. No banner, o assunto estudado é pesquisado é estruturado na forma de um cartaz, com determinadas seções sempre divididas, para que haja a apresentação desse conteúdo. Eu tenho basicamente como medidas os banners 70 por 1,20, 1 por 1,20, mas a medida usual é 90 por 1,20. E as letras seguem o padrão da ABNT, mas tem um destaque: devem permitir a visualização à distância. Eu não vou colocar uma letra tamanho 10 no cartaz, eu tenho que colocar pelo menos a partir de 28, para que quem esteja à distância, como num salão de eventos, possa visualizar o meu trabalho. A exposição do banner, ela geralmente acontece em eventos científicos. Nós temos aqui um modelo, que é um modelo também que vocês vão usar para construir a nossa segunda atividade. Aqui é o modelo, então primeiro vem a instituição, os autores, eu tenho um box, são sempre divididos em box, ou seções, né, que eles falam também, o nosso banner. Então o banner tem essa especificidade, são construções em box. Introdução, metodologia, resultados, as considerações e as referências. O destaque, aqui nós temos um exemplo, é que a discussão dos resultados ou a apresentação dos resultados vai ser sempre carregada por imagens, por ilustrações que aumentam a atenção para a minha pesquisa, para o resultado da minha pesquisa. Então, gráfico, imagem, figura é sempre um elemento a ser destacado no banner. Além disso, a gente tem como forma de apresentação esse banner exposto em um determinado local. Então, por isso que ele é feito em cartaz e a letra tem que ser grande, porque ele vai ser exposto para os outros verem o resultado da pesquisa. Vamos ver como que funciona essa apresentação de uma pesquisa. Oi, gente. Esse evento aqui é um evento científico, onde nós, alunos, vamos apresentar alguns trabalhos relacionados a essa área científica. Eu sou aluno do curso de Cooperativismo do IFRO, Campus Zona Norte, e hoje vou apresentar para vocês o resultado da minha pesquisa, do formulário que apliquei com várias pessoas sobre cooperativismo e seus ramos. Eu apliquei um formulário junto a 20 pessoas, com as seguintes perguntas: qual ramo de cooperativa você escolheria para investir? Neste caso, a de consumo ganhou com 40% em relação ao financeiro e ao agropecuário. Quanto você teria para investir nesse novo negócio? A maioria respondeu que teria um valor X para investir, com 55% contra 45%. E quem você convidaria para atuar nesse novo negócio? A maioria escolheu que chamaria um profissional da área. Como vocês viram, eu usei o formulário como instrumento da pesquisa para apresentar o resultado em gráficos, pois assim eu tenho o resultado mais exato e fica até mais fácil para vocês entenderem. Muito obrigado e até a próxima! Muito bem, vocês viram aí na nossa externa, bastante ilustrativa, como é a exposição
de um banner, que é resultado de uma pesquisa e um evento científico. Então, eu faço um projeto de pesquisa, faço a pesquisa, utilizo os instrumentos, ele utilizou um formulário, ele tabulou esses dados, né, que é você colocar em forma de tabela, em forma de gráfico, em forma de imagem, e ele montou um banner para expor em um evento científico. Então, divulgou o resultado dessa pesquisa. A nossa atividade da semana vai ser construir um banner a partir de um formulário que está disponível no ambiente. Mas para a gente fazer esse formulário de pesquisa e também depois editar em forma de banner, a gente tem que elaborar um projeto. Então, essa vai ser a nossa atividade de sala, elaborar um projeto de pesquisa. Vai ser proposto a reunião em um grupo de 4 pessoas, pode ser menos ou mais um pouquinho, não tem problema. E vocês vão fazer esse trabalho agora, elaborar um projeto de pesquisa a respeito de estágio. A proposta está aí com relação ao estágio, vocês vão construir um tema, um problema e também os instrumentos e a metodologia. Então, como é que vocês vão pesquisar esse tema? Como é que vocês vão investigar esse tema? É uma construção bem simples, a gente não vai precisar fazer fundamentação, não vai precisar fazer nenhum, é só para a gente fazer esse exercício de construir um projeto de pesquisa. Então, vamos à atividade, bom trabalho, as dúvidas e as contribuições nós estamos recebendo, o professor Cássio que está atente, né, bem atencioso a todas as postagens. Então, se você tem dúvidas, mande as suas dúvidas. Se você construiu a sua ideia de projeto aí, mande para que a gente possa socializar. Boa atividade, até daqui a pouco. De volta à nossa disciplina de orientação para pesquisa e prática profissional. Estamos aqui, professor Cássio e eu, professora Anabela Barbosa, nessa disciplina que ela é fundamental para todas as disciplinas de vocês, para todas as outras disciplinas e para o curso, porque ela é a base de todo o trabalho que vocês vão desenvolver. Mesmo que vocês editem os algoritmos ou os códigos em HTML, Java, Python, vocês vão também fazer trabalhos acadêmicos nas outras disciplinas. E esses trabalhos acadêmicos vão ter a estrutura e as orientações e regras que nós estamos apresentando aqui, que são as normas da ABNT e as normas técnicas para trabalhos científicos, como o projeto, o artigo, o relatório de estágio, que é super importante para vocês, e também o banner, que é uma forma de apresentação de trabalho científico. A proposta da nossa atividade foi vocês construírem uma simulação básica de alguns elementos do projeto de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa, a proposta era primeiro, a partir lá do tema do estágio, né, que era o nosso tema principal, era o estágio. Vocês aí em grupo construíam um tema. Poderia ficar como? Tema é sempre algo, é o assunto que eu vou pesquisar. Então, como nós vamos desenvolver como atividade de percurso uma pesquisa sobre estágio, o tema do nosso projeto poderia ser contribuições e dificuldades do estágio em Rondônia. Vocês podem construir outro tema. Esse daqui já é um tema indicado, né, mas a ideia é que vocês exercitassem aí essa construção. Então, o tema é sempre o assunto. O assunto que eu vou estudar, o assunto que eu vou pesquisar. Nesse caso, a nossa ideia é pesquisar as contribuições e as dificuldades do estágio. Problema. Lembra que o problema é sempre uma pergunta, uma frase interrogativa. Então, como que eu transformo esse tema em pergunta? O que eu quero saber? Queremos saber, no nosso caso, quais as contribuições do estagiário e quais as dificuldades para oferecer uma vaga de estágio. A gente sabe que o estágio não é algo tão simples de acontecer.
a gente gostaria de saber quais são as contribuições que o estagiário traz para uma instituição. Então, seria por isso que é interessante você ter um estagiário na instituição. E quais as dificuldades que se tem para oferecer uma vaga de estágio? Por que será que é difícil encontrar um estágio? Por que as instituições oferecem poucas vagas de estágio? Então, percebam que é na forma de uma pergunta. Quais seriam as nossas hipóteses? As nossas hipóteses seriam as possíveis respostas a essa pergunta. Então, as hipóteses é uma ideia da resposta à minha pergunta. Ela pode ser válida, positiva, eu posso confirmar ela, confirmar, ou eu posso refutar essa ideia. Essa ideia também pode ser refutada, ou seja, ela pode ser negada. Pode ser que eu consiga uma resposta sim para a minha pesquisa e uma resposta não. No nosso caso, poderia ser uma ideia de hipótese, o estagiário pode ser uma ferramenta essencial em uma empresa. Olha, quais as contribuições do estagiário? Possível resposta: o estagiário pode ser uma ferramenta essencial em uma empresa, pois devido aos seus conhecimentos recém-adquiridos durante o curso, estará apto para detectar problemas e promover soluções na instituição. E qual seria uma das possíveis dificuldades em oferecer uma vaga de estágio? A empresa oferecer uma vaga de estágio. Poderia ser a comunicação entre a escola e a empresa dificulta a oferta de vagas de estágio. Então, percebam que essas são algumas possibilidades de resposta que vocês poderiam ter aí. Essa estrutura que nós estamos apresentando aqui na resposta, ela vai servir de base para vocês construírem o banner, que é a atividade de percurso da nossa disciplina, a segunda atividade. Mas se vocês tiverem construído algo diferente, também é válido. Lembrem só de que essa estrutura tem que ter uma interligação. Então, a resposta que nós estamos apresentando aqui é uma resposta que você vai poder utilizar para construir o banner. Então, lá no banner você vai ter que colocar qual que é o tema da sua pesquisa, qual que são as hipóteses, qual é a metodologia, que a gente vai ver agora, na nossa segunda resposta. A metodologia, ela tem o no esboço do projeto, além da metodologia, a gente tem os objetivos. Então, o que a gente queria com esse projeto de pesquisa? Com o tema de estágio. Por exemplo, verificar o nível de contribuição do estagiário. Será que o estagiário realmente traz contribuições para uma empresa? Então, seria importante para a empresa ter um estagiário? E também elencar quais as principais dificuldades que a instituição tem em oferecer uma vaga de estágio. Será que uma empresa não oferece estágio porque não tem ninguém para acompanhar, porque é difícil acompanhar o estagiário, ou porque o estagiário tem dificuldades em desenvolver o trabalho? A gente também tem que construir num projeto a justificativa. No nosso caso, um exemplo de justificativa proposto aí para a atividade seria, essa pesquisa tem sua importância ao buscar obter resultados com relação às contribuições do estágio para o empresário, que usufrui de ideias e recursos do futuro profissional, você técnico em informática para a internet, e das dificuldades encontradas pela instituição em oferecer um estágio. Então, essa é a justificativa, tentar identificar essa importância do estagiário para a empresa e também identificar quais seriam essas dificuldades para a instituição oferecer uma vaga do estágio, no sentido de resolver essa dificuldade. Além disso, a gente vai ter a metodologia. Como que nós vamos aplicar essa metodologia? E é aí que vocês já vão entrar com o trabalho da atividade de percurso. A partir desse esboço do projeto que nós estamos construindo aqui, a gente vai aplicar o nosso formulário. Vai ser uma pesquisa de campo, porque vocês vão em pelo menos 3 instituições, 3 empresas aí na localidade de vocês, e vão aplicar o formulário modelo que está no ambiente. É um formulário estruturado, ele tem 4 perguntas e ele é fechado. São todas com alternativas, não tem nenhuma que você não vai estar aberto para ele responder. Então, quais são as perguntas que nós temos lá no nosso modelo de formulário, professor Cássio? Então, vamos lá.
alunos. A primeira pergunta que vocês vão fazer na empresa, e uma sugestão que eu dou, professora Anabela, né, para os alunos, que se for possível, a gente sabe que não é tão fácil, mas como vocês vão aplicar o questionário em 3 instituições diferentes, seria interessante e importante se vocês conseguissem aplicar um questionário numa organização não governamental, que representa o terceiro setor, em uma empresa, né, e um órgão público. É interessante porque vocês começam a conhecer as instituições que fazem parte da cidade de vocês e são locais que os alunos poderão trabalhar futuramente, professora Anabela. Os alunos... A ideia é essa, né, professor Cássio? Já fazer essa aproximação. Com certeza. Então é uma forma, né, de vocês, alunos, conhecerem as instituições que estão no município, na cidade de vocês, as empresas, as ONGs que também contratam, né, pessoas para trabalharem, né, em suas instituições, os órgãos públicos, se for possível, né, seria mais interessante. Então as perguntas são as seguintes: você acha o estágio importante? Sim ou não? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que vocês vão fazer na instituição: como você analisa a participação do estagiário na sua instituição? Resposta A: o estagiário proporciona um resultado positivo? Resposta B: o estagiário não chega a gerar impactos significativos na empresa? Ou resposta C: não tem muito a oferecer à instituição? A terceira pergunta: o que um estagiário pode oferecer à sua instituição? Resposta A: detectar problemas. B: promover soluções. C: indicar inovações. Ou D: nada. E a pergunta 4, que dificuldades você encontra para oferecer uma vaga de estágio? Alternativa A: contato com as escolas. B: o acompanhamento do estagiário. C: disponibilidade do profissional em formação. D: falta de tempo para formar o estagiário. E E: o estagiário não sabe realizar o trabalho. São essas 4 perguntas. Lembrando, pessoal, que quando vocês forem fazer o banner, é interessante que vocês sigam as orientações da professora Anabela. Então, ter um gráfico, né, professora Anabela? O aluno tentar fazer um esforço para tabular esses dados, essas informações, colocar um gráfico, colocar uma imagem. Vocês precisam ser bastante sintéticos e objetivos, né, na construção do banner, porque ele precisa dialogar. O banner precisa se comunicar com a pessoa que vai ler. Então, usar uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, né, para que as pessoas que forem ler o banner possam compreender o resultado da pesquisa, né, os resultados dessa rápida investigação científica que vocês vão realizar. Nós temos algumas dicas de construção do banner. Como que a gente... elementos que são fundamentais num banner. A disposição gráfica, como o professor Cássio comentou, ela é essencial num banner. Lembra que o modelo que vocês têm no ambiente, que nós já vamos mostrar para vocês, ele está construído em caixinhas, em box, né? E cada box tem uma informação. Algumas informações são essas que nós construímos agora na atividade de sala, com a construção do esboço do projeto de pesquisa. Então, lá o tema, os objetivos, a justificativa, é esse texto que a gente já apresentou. Então, vocês vão só, evidentemente, completar essa elaboração para o texto ficar mais caprichado com as palavras de vocês e aplicar o questionário, como o professor Cássio disse. Vocês vão pegar esse formulário, vão até 3 instituições, e como o professor Cássio bem lembrou, de preferência instituições diferentes, até para vocês já visualizarem essa possibilidade de estágio, né? Uma instituição pública, uma empresa privada, ou então uma organização não governamental, uma ONG, porque também, né, nesses espaços existem profissionais de TI. Então, é interessante vocês fazerem nesses 3 níveis, pelo menos, se vocês tiverem a sua oportunidade. Professora, mas aqui não tem. Não tem problema, faça só numa empresa privada ou faça só numa empresa pública, né? Vai depender da realidade de vocês. Se for possível, tente nesses 3 espaços, até para vocês já conhecerem, já se familiarizarem com esse espaço, que pode ser um possível local de estágio daqui uns dias para vocês. Então, essa interação é interessante. Esse formulário, então vocês vão pegar o formulário que está disponível no ambiente, vocês vão baixar, fazer o download dele, imprimir, e vocês podem aí dividir entre os componentes do grupo, cada um vai numa instituição ou todos vão juntos na instituição para que todos possam conhecer as 3 instituições que vocês vão pesquisar. Vão lá e, como vocês viram no vídeo que nós apresentamos durante a aula, fazer a aplicação do formulário. Vocês vão fazer
as 4 perguntas para alguém da empresa, né? Alguém dentro da empresa que seja indicado a responder as perguntas para vocês. Vocês vão preencher esse formulário e depois vocês vão tabular esse dado. E a tabulação desses dados pode ser em forma de tabela ou pode ser em forma de gráfico. Geralmente o gráfico dá maior visibilidade, é mais fácil a visualização e a compreensão da informação. Então, quando você vê uma imagem, você vê um gráfico, você já até chama a sua atenção para ler o conteúdo daquilo. Vocês não vão produzir o banner em lona. Então, essa não é a proposta da atividade, tá, gente? Atenção, vocês não vão mandar imprimir o banner na lona, numa gráfica. Vocês vão só produzir o resultado do banner num modelo, né, num template do PowerPoint que já está disponível no ambiente. Vocês vão baixar e vão inserir essas informações. As informações que a gente construiu agora, no esboço do projeto de pesquisa, e as informações que vocês vão coletar lá na aplicação do formulário. Aí vocês vão transformar em gráfico o resultado dessas perguntas e vão inserir no modelo do banner em PowerPoint, em PPT, e vão enviar como tarefa ao ambiente para análise e avaliação pela tutoria, beleza? Então não vai ter impressão do banner. Talvez aí, futuramente, quem sabe, no evento científico aqui do IFRO, a instituição imprima e convide vocês a fazer a exposição. Quem sabe, olha, vai ser muito interessante vocês virem aqui, de repente, apresentar o resultado dessa pesquisa. Mas é só a construção no modelo em formato PPT. E aí, depois dessa construção, vocês vão enviar pelo ambiente. Então, algumas dicas de construir esse banner. Quais são as principais dicas? O trabalho ele não pode ser extenso, então tem que ser em frases, né, curtas, parágrafos claros, concisos, não pode ser um parágrafo longo com 6, 7, 8, 10 linhas, sem ponto. Então, né, parágrafos curtos e claros. Incluir figuras, se vocês tiverem uma figura, ou a tabela. E, lógico, o gráfico é requisito na avaliação do banner dessa nossa atividade. Então, vocês vão ter que elaborar um gráfico. Pode ser em barra, pode ser em linha, pode ser em pizza. Aí fica a critério de vocês, que já já têm uma expertise em informática. Então, vocês vão elaborar um gráfico e inserir dentro do elemento discussão dos resultados. Também dispor de forma, o visual de forma sequencial. Então, lá a estrutura já está assim, mas pode ser que vocês tenham que construir um banner em outro momento. Então, vocês fazerem essa lembrança de que tem que ter uma sequência lógica, né? Eu não posso colocar primeiro o resultado e lá no final eu colocar o objetivo. Vai ficar estranho. Se for preciso, quando vocês tiverem que produzir um gráfico de fato para um evento científico, utilizar, né, de um especialista em artes gráficas, como, por exemplo, enviar para uma gráfica para ela fazer a edição do material. Não é o caso da nossa atividade, mas isso vai ser necessário se você for efetivamente participar de um evento científico em que você vai fazer a exposição do seu trabalho. Utilizar cores variadas, sem exagero, né? Não vai colocar nada muito verde, amarelo, azul, branco, laranja, senão vai ficar até difícil de ler. E, por fim, você mesmo fazer uma avaliação do seu pôster quanto às exigências do evento. Ou seja, quando você for participar de um evento em que seja enviado um banner como resultado da apresentação de um trabalho, em qualquer outra das disciplinas que você venha fazer, ou numa outra etapa da sua formação, geralmente os eventos científicos mandam um modelo também. Então, é importante você se atentar a esse modelo. Não vai ser exatamente esse modelo que o IFRO está disponibilizando. Cada instituição vai ter um modelo, mas a base dele é essa, em forma de cartaz, com os box, sempre com introdução, objetivo, justificativa, discussão dos resultados, que é a apresentação do resultado da sua pesquisa, e as considerações, as conclusões. Quer dizer, como é que foi o resultado dessa pesquisa? No caso da nossa atividade, nesse box, nessa caixa, você vai dizer, olha, a gente alcançou, foi entrevistado tantas, foi aplicado o questionário a tantas instituições, tivemos esses e esses resultados, e achamos que, inclusive,
o contato com essas instituições vai facilitar a abertura de oportunidades para a vaga de estágio. Então, você vai dizer o que você achou da pesquisa e o que você encontrou com a pesquisa que vocês aplicaram. Lembrando que é só no formato de PPT, não vai precisar da lona. Ok? Alguma consideração a mais, professor Cássio? Não, professora, só reforçando, né, aquilo que eu falei, quando vocês forem realizar a pesquisa de vocês, se for possível, dentro da cidade, né, como nós já falamos anteriormente, buscar um órgão público, buscar uma empresa privada e uma organização não governamental, né, que é uma forma de vocês conhecerem um pouco a estrutura, a organização, conhecer um pouco do funcionamento dessa instituição e, evidentemente, saber qual é a relevância do estagiário para a instituição. Nós sabemos hoje, professora, que o estagiário tem um papel extremamente importante na instituição e é um espaço, né, o estágio é um espaço onde o aluno ele pode se projetar dentro da instituição. É uma oportunidade, é uma grande oportunidade. Né? Eu tenho vários amigos, professora, que começaram como estagiários em empresas aqui em Porto Velho e estão há 10, 15 anos na empresa, né? E já construíram um patrimônio, né? Já estão estabilizados financeiramente, começaram com estágio e com o estágio não remunerado. O estágio obrigatório. Então, às vezes, os alunos eles procuram o estágio remunerado, e é bom, né, professor? Quem não quer o estágio remunerado? Mas esquecem que o estágio não remunerado, né, o estágio obrigatório, pode ser uma grande oportunidade para que o aluno consiga realmente se efetivar dentro da instituição, ou dentro da ONG, ou dentro da empresa, e quem sabe futuramente se tornar um funcionário daquela empresa, ter uma carreira, né? Olha só que coisa boa, terminar um curso técnico, terminar o ensino médio, e né? Já conseguir uma vaga e já conseguir uma vaga no mercado de trabalho, né, pessoal? Então, o nosso objetivo é esse, né? É facilitar o acesso de vocês ao mercado de trabalho. E isso pode começar com essa pesquisa, professora Anabela, que eles vão aplicar nas empresas. Você vai lá, se apresenta, faz uma pesquisa, já conhece a instituição, já conversa, e assim, de repente já tem uma vaga. Então, você já fica atento que na oportunidade você já consegue, de repente, reservar aquela vaga ali de estágio para o seu futuro estágio e, de repente, se efetivar naquela empresa que você fez a pesquisa lá na disciplina de OPP. Então, é fantástico. Como o professor Cássio disse, eu também tenho muitos colegas que começaram com o estágio. E para a gente finalizar a nossa disciplina, a nossa aula hoje, vamos só visualizar lá no ambiente como é que está a disposição dos nossos materiais. Okay? Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato com o tutor, com o professor Cássio, que está também disponível no ambiente virtual. Né? Não fiquem com dúvidas. Né? A dúvida, ela dificulta a aprendizagem. Então, tem dúvida? Pergunta. Como a gente falou, são as perguntas que movem o mundo. Se a gente já soubesse as respostas, a gente nem procurava. Então, vamos ver só como é que está a disposição da nossa disciplina no ambiente. Nós temos a disciplina de orientação para a prática profissional, para pesquisa e prática profissional, né? Essa é a nossa disciplina. Vocês têm o nome da disciplina, o fórum de notícias, o fórum de dúvidas, que é aqui que você pode postar as dúvidas que vocês tiverem. Os tutores e o professor Cássio e eu estamos à disposição para respondê-las. Na sequência, vocês têm o material da aula 1, da nossa primeira aula. Então, aqui, ó, você tem a aula 1, todos os slides. Tem a atividade de percurso, que é onde você vai mandar a tarefa. Então, você vai acessar aqui, vai abrir a orientação, né? Vai abrir a orientação da atividade, ó. E você vai, depois que terminar a formatação do texto, vai enviar por aqui. Então, aqui tem as orientações de como você deve proceder. Baixar o arquivo, metodologia do trabalho científico, o texto base, e fazer a formatação. Onde que está o arquivo, professora? A gente não conseguiu encontrar. Ele está bem aqui nessa pasta, ó. Tem as orientações gerais de formatação, que é um resuminho que nós elaboramos para você sobre as orientações básicas, né? Formatação de citação, formatação de referência, formatação de página, espaçamento. E tem aqui, ó, texto base. Vejam que está em doc. Então, você vai pegar esse arquivo, texto base, vai baixar e vai editar, formatando de acordo com as normas da ABNT. Depois, você vai mandar pela atividade. Além disso, nós temos um monte de material disponível aqui para vocês, ó. Lembra? O Marco Civil da Internet, os projetos de lei de regulamentação da profissão. Temos também os links da Sociedade Brasileira de Computação, que é interessante vocês fazerem a pesquisa.
e o link do manual de redação da presidência, que tem os modelos de ofício, de memorando, de ata, que vocês podem, porventura, utilizar no trabalho. Lembrando, professora, que o Manual de Redação da Presidência da República é uma aula de gramática também normativa, né? Exatamente. Onde os alunos vão aprender a como direcionar um documento, os pronomes de tratamento que devem ser utilizados, né? As colocações pronominais, verbais. Então, quando o aluno estiver estudando o Manual de Redação, ele também vai estar estudando para a disciplina de língua portuguesa na escola, porque o manual ele traz, né, muitas questões importantes sobre a gramática normativa. Então, é uma disciplina, né, a disciplina de OPP é uma disciplina que pode ajudá-los, inclusive, na escola, nas atividades escolares, como de língua portuguesa, por exemplo. Exatamente, perfeita lembrança, professor Cássio. Na nossa segunda aula, na nossa segunda semana, nós temos aqui, ó, no ambiente está disposto, né, semana 2, tem essa aula em slide, PowerPoint, PPT em PDF, para vocês depois fazerem uma releitura, fazer um retorno ao material. Tem a atividade de percurso, que é o banner, né? Então vocês vão abrir aqui, vão estar a orientação, ó, de como vocês vão proceder, né? Como vocês devem construir o banner, as dicas. Ó, o trabalho, você vai ter que aplicar o formulário de pesquisa, você vai ter que elaborar. Aqui, ó, tem 2 etapas o trabalho. Aplicar o formulário de pesquisa e elaborar um banner a partir do resultado da pesquisa aplicada. E aí, depois tem a orientação passo a passo de como isso vai acontecer. Para isso, você deve formar um grupo de 4 componentes. Aí, né, pode ser que haja algumas intercorrências nessa formação, mas não tem problema. Utilizar o arquivo formulário de pesquisa sobre o estágio, visitar 3 empresas ou instituições públicas e aplicar o questionário em forma de formulário, né? E aí, observando as dicas do professor Cássio, né, tentar variar empresa pública, instituição pública e empresa. Utilizar o arquivo modelo do banner, elaborar o banner a partir do resultado da pesquisa, sempre lembrando, observar as normas da BNT, né? Não vou colocar lá um fundo rosa, uma letra amarela e uma fonte toda desenhada. Observar as orientações gerais do passo a passo de construção do banner. Tem também as dicas com relação às seções que devem ter o banner. O modelo já tem essas seções, mas aqui está fazendo um lembrete. Então, aqui está todas as dicas necessárias para construir o banner. Lá na página, então, o que você vai fazer? Olha, tem aqui, ó, o formulário de pesquisa, que são aquelas perguntas que o professor Cássio fez a leitura. Então, você vai baixar, imprimir e ir até a instituição aplicar. E tem aqui, ó, o modelo do banner e do pôster em PPT, que é o modelo que você vai baixar e vai inserir os resultados da pesquisa e as informações que a gente construiu hoje aqui na sala do projeto de pesquisa. Então, e tem as orientações gerais, ó, o passo a passo do banner, o passo a passo de um projeto de pesquisa, as orientações para elaboração de relatório, que são elementos que vocês vão usar depois em outras situações que não necessariamente na nossa disciplina, como o relatório de estágio e talvez como o projeto de pesquisa. O passo a passo do banner você vai usar aqui na nossa disciplina efetivamente. Então, o material está todo disponível aí. Se vocês tiverem dúvida, postem a dúvida, porque é diante das dúvidas que nós melhoramos a nossa disciplina, que nós melhoramos a nossa aula, que nós melhoramos o curso. É sempre a perspectiva de vocês que vai transformar para melhor o curso, a aula e, evidentemente, a sua vida profissional e a sua vida acadêmica. Gostaria de agradecer mais uma vez a colaboração e a parceria do professor Cássio, nessa disciplina de orientação para pesquisa e prática profissional. Professor Cássio, um prazer participar com você, trocar as ideias aqui. Agradecer a toda a equipe do estúdio, a toda a equipe de tutores, de coordenadores de polo e, evidentemente, a vocês, que para nós é o prestígio dessa instituição. Professor Cássio, as suas considerações? Então, professora, eu também gostaria de agradecer pela oportunidade de nós estarmos pela primeira vez trabalhando juntos, na disciplina e, mais uma vez, lembrar os alunos não esquecerem da atividade de percurso. Ela é extremamente importante. O conhecimento ele é produzido através da pesquisa,
A leitura traz informações e a pesquisa traz conhecimento. Então é importante que vocês façam atividade de percurso e continuem estudando, continuem lendo a matéria, né, porque nós estamos aqui, estou no chat, né, depois vou responder as perguntas que surgirem, né, posteriormente, e espero que vocês tenham gostado da nossa aula e já estamos ansiosos para a próxima aula na semana que vem, né, para trazer também algumas discussões importantes para a formação de vocês. Lembrando que na próxima aula o tema é especificamente estágio. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, ó, já anotem, já se preparem, porque vai ser alto nível a nossa aula de estágio. Né? Todas as dúvidas com relação a como funciona o estágio, como realiza o estágio, remunerado, não remunerado, obrigatório, não obrigatório, como que eu faço para conseguir uma vaga de estágio. Então, é o tema da nossa próxima aula. Então, aqui a gente encerra a disciplina, a nossa aula hoje, da disciplina de orientação para pesquisa e prática profissional. E até a próxima. Bonanças!